Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020 da faixa etária dos adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 10. Já estamos nos aproximando do final de mais um trimestre abençoado. Hoje, repito, estudaremos a lição de número 10 para o dia 6 de dezembro de 2020, a última defesa de Jó. Mas claro, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui para a glória do nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o textuário da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 31, versículo 4, e nos diz o seguinte: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática nos diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade encontra-se em 3 capítulos do livro de Jó. Primeiro, Jó capítulo 29, versículos 1 ao 5. Depois, Jó capítulo 30, também versículos 1 ao 5. E Jó capítulo 31, versículo 1 ao 5. Jó capítulo 29, versículo 1 está escrito: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de quem também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Queridos irmãos, queridas irmãs, o capítulo 31 do livro de Jó
encerra-se da seguinte forma, com as seguintes palavras: acabaram-se as palavras de Jó, capítulo 31, versículo de número 40. Neste capítulo, Jó ele faz uma retrospectiva nostálgica do seu passado abençoado, glorioso e próspero, conforme vemos em Jó capítulo 31, versículos 29 ao 31. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição, ele traz a memória, ele faz esta lembrança em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele está passando. Nesse sentido, Jó não aceita definitivamente que as coisas terminem da forma que estão. Portanto, ele deseja apresentar-se diante de Deus para mais uma vez defender a sua causa. O ponto central desta lição nos diz o seguinte: conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo no presente. No primeiro tópico, veremos que Jó relembra seu passado de glória. Sim, no seu passado de glória, Jó era um homem próspero, material e espiritualmente falando, como verificamos, como percebemos no capítulo de número 29 de Jó. Neste seu discurso, nestas suas palavras, Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que ele se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Se não, vejamos Jó, capítulo de número 29, versículos 2 e 4. Jó, capítulo de número 29, versículos 2 e 4. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Eram lembranças de um passado que agora não existiam mais. Estas lembranças passavam distantes. Jó não percebia, Jó não via aparentemente, mas Deus guardando a sua vida. Jó não via o segredo de Deus sobre a sua tenda, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jó sempre viu Deus protegendo e guardando a sua casa, a sua vida, a sua família. Suas bênçãos sobre a família de Jó sempre foram presentes e abundantes, a ponto dele dizer que caminhava pelas trevas porque a luz de Deus resplandecia sobre ele. Jó sabia que sempre desfrutaria e teria a orientação de Deus em meio às dificuldades. A presença de Deus sempre estaria na vida deles, mas agora ele percebe uma ausência.
as circunstâncias depõem contra Jó. Ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, ele se sente desprezado por tudo e por todos. Percebamos que ele vai empregar os verbos no passado. Jó, capítulo 29, versículo 5, ele vai dizer: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Estava é passado. Jó, ele está dizendo agora: eu sinto a ausência de Deus no meio desta grande dificuldade, no meio desta grande aflição. Jó percebe em linhas gerais que ele havia sido um homem grandemente abençoado por Deus, materialmente e espiritualmente falando, mas agora a sua vida está em ruínas. Quando ele olha para os lados, ele não vê mais um ombro amigo. Ele não encontra ninguém que possa lhe ajudar. Quando ele recorre ou pensa em recorrer a Deus, ele pensa: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. São apenas lembranças. Ele sabia que no seu passado, além de prosperidade material, além de prosperidade espiritual, Jó tinha o reconhecimento social dos homens da época. A sociedade respeitava e honrava Jó, sim, pelo que ele tinha, pelas muitas fazendas, pelas muitas riquezas, mas também pelo que Jó era, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem reto. Isso fazia com que ele fosse reconhecido moralmente. No seu discurso, Jó 29, 14 ao 25, nós vamos ver Jó lembrando-se da sua antiga condição social, quando ele exercia uma função respeitável de juiz em sua cidade. Jó capítulo 29, versículo 7, ele vai dizer: quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Sair para a porta da cidade era para exercer julgamento, para exercer a função de juiz e julgar as questões existentes, as relações existentes. Jó exercia uma função social reconhecidamente respeitável. Tanto os jovens como os velhos, além do mais, o procuravam para serem orientados. Jó capítulo 29, versículo de número 8. Além disso, Jó também ajudava os menos favorecidos, os desvalidos. Jó dava orientação de forma sábia e agia com equidade. Jó agia com justiça, na sua busca pela justiça social. Jó protegia os pobres e punia os opressores. Eu vou repetir. Jó capítulo de número 29, versículo 17 diz: e quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Aqui é uma linguagem poética, é uma linguagem figurada. Quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa, os menos favorecidos, os pobres. Jó julgava com justiça, protegendo os pobres e punindo
os opressores. Ele não julgava pelas posses dos homens, ele julgava-os pelas suas ações. Protegia quem merecia proteção e punia os que mereciam punição. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Jó capítulo 29, versículo de número 14. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fossem os olhos do cego. A preocupação de Jó era ajudar no sentido de realizar justiça em benefício dos pobres, orientando, indicando-lhes o caminho que eles deveriam seguir para alcançar a justiça. Até mesmo com os estrangeiros, que eram vítimas de discriminação, que eram vítimas de preconceito, que eram socialmente rejeitadas, desfavorecidas, até mesmo com esses, Jó se preocupava, conforme nós verificamos no livro de Jó, capítulo 29, versículos 15 e 16. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz, ao lado de sua esposa e dos seus amados filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Jó queria terminar em paz, com saúde e sendo honrado, mas não, ele agora está pensando que vai terminar sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Os homens não mais o reconhecem. Os jovens querem distância de Jó. Os que recorriam a ele para buscarem palavras sábias, agora querem distância de Jó. Diante disso tudo, Jó busca fazer uma ponderação. Por quê? Não há dúvidas de que Jó, conforme a Bíblia nos revela, era e ainda é um modelo de justiça social. O que nós precisamos, diga-se de passagem, para a Igreja Evangélica Brasileira: justiça social, equidade social, mas também e principalmente Jó é um modelo de justiça social para o nosso Brasil, para a nossa sociedade desigual e para a nossa política, que ao invés de servir de instrumento de justiça e equidade sociais, a nossa política tem se tornado um instrumento de injustiça social e de desigualdade social. Que vejamos em Jó um exemplo de justiça social para o Brasil, para a Igreja Evangélica Brasileira em pleno século XXI. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar, olhos abertos, ouvidos atentos para isso, não transportar para o texto bíblico, forçar uma interpretação bíblica no que diz respeito à teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Por qual razão?
porque de fato Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe podemos classificá-lo como um socialista, seguindo a perspectiva, a interpretação de socialismo ou de socialista nos moldes, nos termos modernos. Jó era um homem que lutava pela justiça social, pensando no seguinte: todos nós merecemos o melhor de Deus. Merecendo o melhor de Deus, todos nós merecemos desfrutar do melhor desta terra. E detalhe, os mais favorecidos, os mais privilegiados, os mais abastados não podem julgar os menos favorecidos pensando em diminuí-los. Não podem pisá-los, não. Todos nós precisamos nos ver, nos enxergar, olhar uns para os outros, seguindo a orientação do apóstolo Paulo aos Filipenses, considerando-nos uns aos outros superiores a nós mesmos. Isso, seguir ou forçar a interpretação para dizer que Jó era um socialista nos moldes atuais, é forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor um pensamento político danoso, maléfico, maligno na Bíblia. A Bíblia vai nos recomendar, aliás, a Bíblia vai nos ordenar a praticarmos a justiça social. Sintetizando, Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como sua atuação social. No segundo tópico da lição, Jó agora lamenta seu estado presente. No primeiro, ele relembra seu futuro abençoado, glorioso e próspero. Mas no segundo tópico, ele vai lamentar, e não é para menos, ele vai lamentar seu estado presente. E porque Jó lamenta, são várias as razões. Ele perde tudo. Mas uma das razões é que ele vai sentir na pele o desprezo por parte dos jovens e das classes, inclusive das classes menos favorecidas, classes abençoadas, favorecidas pela justiça, pela equidade de Jó. Após lembrar com muito pesar, com muita tristeza da sua antiga condição social, abençoada, gloriosa e próspera, Jó agora lamenta o ponto em que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, lembremos-nos, os mais velhos eram objetos de grande estima, o que deve servir para nós no Brasil, no Ocidente, como exemplo. Velho não deve ser rejeitado, deve ser abraçado. Os mais velhos eram objetos de grande estima. Provérbios capítulo 20, leiamos, versículo 29, Provérbios capítulo 20, versículo de número 29, vejamos o que nos diz a Sagrada Escritura. 29, capítulo 20, melhor dizendo, Provérbios, capítulo 20,
versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos são as suas cães. Cães são os cabelos brancos. Eles eram honrados, respeitados, estimados, não desprezados, como é feito no nosso Brasil. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, Jó era respeitado por todos, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens que o procuravam para ouvir seus sábios conselhos. Entretanto, Jó lembra que no seu momento atual, agora eles se riem de mim, os de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Jó capítulo 30, versículo de número 1. De homem respeitado, ele passou a ser visto como escória da sociedade. Jó capítulo 30, versículo 1 ao número 8. Jó, portanto, lamenta estar no fundo do poço, socialmente falando, e em todos os âmbitos. Ele se vê desprezado por tudo e por todos, inclusive pelas pessoas a quem ele auxiliou, ajudou, aconselhou e tanto defendeu. Evidentemente, tudo isso agrava ainda mais a situação de Jó. Isso provoca abatimento físico e emocional. E percebemos tudo isso em suas palavras. Jó capítulo 30, versículo 16 ao 31. Jó se sente abandonado, inclusive por Deus. Isso o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de ordem emocional. Nas suas vestes, ele afirma que via uma prova real de seu sofrimento. Jó 30, versículo de número 18. Nesse versículo que nós vamos ler agora, Jó capítulo 30, versículo 18. Observemos: pela grande força do meu mal se mudou, capítulo 30, versículo 18. Se demudou a minha veste, que com a gola da minha túnica me cinge. A palavra utilizada em outras versões é se desfigurou. Neste versículo, a palavra desfigurou, ela pode significar, é sinônima de manchou, ou seja, as chagas, as feridas do corpo de Jó haviam manchado suas vestes, e não apenas haviam, mas sempre manchavam suas vestes. Ele imagina com isso que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Olha o que ele vai dizer no versículo 19: lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Lançou-me, ele está dizendo, Deus me lançou ao opróbrio, à vergonha, ao desprezo, à desonra, à miséria. Ele acha que isso é Deus quem está infligindo sobre a vida dele, e que mesmo depois de clamar a Deus, Jó pensa, o Senhor
o Altíssimo, o Eterno, ele me ignora. Jó sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Jó capítulo 3, versículos 21 e 22. Ele está abatido e cada vez mais este abatimento físico vai se intensificando. As suas emoções vão também se abatendo. A angústia, a profunda tristeza dominam-lhe o coração. A angústia apodera-se de Jó. Ele pensa: Deus me abandonou? Isso é consequência do sofrimento profundo que Jó estava sofrendo, que refletia na sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus. Jó capítulo 30, versículos 16 ao 23. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Era reflexo também de tudo que os homens estavam acusando-lhe dia após dia. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajuntado, ou melhor, ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Jó capítulo 30, versículo 25. Mas agora o seu clamor por socorro é ignorado por tudo e por todos. Quando mais Jó precisou, em vez de ajudado, ele era repelido, rejeitado, desprezado como escória da sociedade. Vejamos Jó capítulo 30, versículo 26. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, veio a escuridão. Quantas pessoas não passam por esse mesmo sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola nossa alma? E mais do que nunca, na sociedade atual, moderna, brasileira, quantos padecem por causa de injustiças sociais? Mas eu tenho uma palavra de Deus. Há um Deus nos céus, justo, reto, que julga com justiça, sem imparcialidade, que não tem os culpados como ou por inocente, não tem também os inocentes por culpado. Descanse em Deus. No momento certo, Ele fará justiça na tua vida para a glória do nome de Jesus Cristo. Sintetizando o segundo tópico, o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, pelo desprezo das classes necessitadas e pelo abatimento físico, emocional. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição. Ele relembra seu passado. Ele lamenta o seu presente. Mas no terceiro tópico, ele observa que o seu futuro é incerto. Sim, o futuro de Jó está em aberto. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto.
haverá para Jó alguma resposta satisfatória? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender, e ele vai se defender para os seus amigos, fazendo a defesa de sua ética sexual. Sim, a primeira defesa dele em relação ao seu comportamento sexual, ele vai dizer que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Vejamos aqui, capítulo 30, versículos 1 ao 4, eu faço questão de reler. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus, a parte de Deus vinda de cima, a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Nestes versículos, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma virgem, para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jó está defendendo-se dos seus inimigos, dizendo-se que mantém-se puro, ileso, santo, buscando agradar a Deus. Além do mais, Jó também vai defender-se no que diz respeito à pureza da sua vida ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Quais princípios? Respeito, igualdade, valores, direitos. Ele sempre tratou, por exemplo, o órfão e a viúva com humanidade. Jó sabia, eles eram menos favorecidos, eles eram rejeitados e desprezados, mas vou tratá-los com humanidade. Jó, repito, é um exemplo para nós. Os desvalidos, os miseráveis, são seres humanos e, como seres humanos, são cidadãos de direitos com os mesmos valores que nós. Por isso, devem ser tratados com respeito, igualdade, valores e direitos. Os escravos, Jó vai mostrar, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como juiz, como tribuno dos desvalidos. Jó capítulo 31, versículos 13 ao 23. Aliás, lembremos-nos da verdadeira religião, como bem afirmou Tiago. Guarde isso aqui e, se possível, compartilhe, publique, compartilhe nos seus status, nas suas redes sociais.
sociais para que nos lembremos sempre. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo é a verdadeira religião. Tiago capítulo 1, versículo de número 27. Eis, portanto, um dos fundamentos de nossa ética social. E eu vou acrescentar, eis um dos fundamentos da nossa ética sociocristã ou cristã social. Além do mais, Jó, neste seu futuro incerto, ele vai buscar em Deus uma resposta. Jó capítulo 31, eu quero ler com vocês. 31, versículos 35 ao 37. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das minhas famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos se lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Nestas palavras, com estas palavras, Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado glorioso, abençoado e próspero, mas agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas o seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. É como se Jó estivesse dizendo: Deus, eu fui acusado de pecado, eu fui acusado de imoralidade, eu fui acusado de tantas coisas cruéis, mas tu sabes, eu sou inocente. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta de um tribunal. Portanto, ele confia verdadeiramente que será inocentado o justo juiz. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos pecados? Hoje, nós temos a misericórdia de Deus e pela graça divina, por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele nos justifica. Olha, o que Jó, ou melhor, o que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Roma, no capítulo 8, nos versículos 31 ao 33. Jó, ou melhor, Romanos capítulo 8, 31, está escrito: pelo que diremos, pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E assim nós sintetizamos o terceiro tópico afirmando que Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca respostas de Deus. Jó faz uma defesa de sua ética sexual e social e busca resposta de Deus. Finalizando, concluindo esta lição, queridos irmãos, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Ele nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Por isso, sua integridade estava intacta. Portanto, definitivamente ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele, o justo juiz, o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. E assim, nós finalizamos esta lição agradecendo a Deus por sua companhia, mas já afirmando o nosso próximo encontro, lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor e até a próxima.